Você sabia que o Santos foi campeão brasileiro 6 vezes em apenas 8 anos? E que a última dessas conquistas aconteceu num jogo eletrizante contra o Vasco no Maracanã, diante de mais de 50 mil torcedores? Essa é a história do campeonato que consolidou de vez a hegemonia nacional do time de Pelé. Fica comigo até o fim porque você vai entender como o Santos dominou o futebol brasileiro. E porque esse título foi um marco definitivo no cenário nacional. Grandes histórias, polêmicas quentes e lances inesquecíveis. Discovery Foot, o futebol como você nunca viu. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A nova era do futebol brasileiro. No fim da década de 60, o futebol brasileiro passava por uma grande transformação. A antiga Taça Brasil perdia força e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o famoso Robertão, ganhava cada vez mais importância. Em 1968, a Confederação Brasileira de Desportos assumiu a organização do torneio, dando ao campeonato um peso oficial ainda maior. Pela primeira vez, clubes de 7 estados participaram, incluindo Bahia e Náutico, que representaram o Nordeste. O Brasil nem foi à Libertadores de 1969, como forma de protesto contra a Conmebol. Ou seja, o foco total era mesmo o Robertão. E ali, o Santos queria deixar sua marca mais uma vez. A campanha invicta do Peixe. O Santos caiu no Grupo B com outros 8 clubes. Com um futebol envolvente e ofensivo, o Peixe terminou na primeira colocação com 9 vitórias em 16 jogos e 37 gols marcados, o melhor ataque disparado da competição. Classificou-se para o quadrangular final, junto com Palmeiras, Internacional e Vasco da Gama. A missão era simples: 3 jogos, todos contra todos, em turno único. Quem somasse mais pontos seria o campeão. A fase final decisiva. O primeiro jogo foi contra o Internacional, em Porto Alegre. Pelé abriu o placar, o Colorado empatou, mas aos 43 do segundo tempo, Carlos Alberto garantiu a vitória de pênalti. Placar final, 2-1 para o Santos. Na rodada seguinte, veio o clássico contra o Palmeiras, no Morumbi. O Peixe não tomou conhecimento, 3-0, com gols de Abel, Edu e Toninho. Um show de bola. Com 2 vitórias, o Santos chegou à última rodada com 4 pontos e saldo de 4 gols. A conta era simples. O Vasco teria que vencer por 4 gols de diferença para ser campeão. O Palmeiras ainda tinha uma chance, mas precisava golear o Inter por 4 e torcer por uma derrota santista mínima. A consagração no Maracanã. No dia 10 de dezembro de 1968, quase 55 mil torcedores foram ao Maracanã ver a decisão. O Vasco precisava de um milagre. Mas o Santos entrou com força total. O time era a base da seleção brasileira que se preparava para a Copa de 70. Um esquadrão. Com Pelé inspirado, o primeiro gol saiu aos 15 minutos. Ele mesmo lançou Toninho para abrir o placar. Aos 38, o Rei fez o dele, em belo chute no canto. 2-0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos tirou o pé. Toninho saiu machucado e depois foi a vez de Pelé se contundir. O Vasco descontou com Bianchini e, numa confusão, ele e o goleiro Cláudio foram expulsos. Mas o estrago já estava feito. O Santos só administrou até o apito final. Santos 2, Vasco 1. O 6º título brasileiro era realidade. A hegemonia inquestionável. Com esse título, o Santos fechou a década com números absurdos. 6 títulos nacionais em 10 anos. Vice-campeão em outras 2 edições. E a base da melhor seleção que o Brasil já viu. Pelé, Clodoaldo, Carlos Alberto, Edu, Toninho. Era um time histórico, comandado pelo técnico Antoninho, que consolidou a maior era de domínio de um clube no futebol brasileiro. O título de 1968 foi mais do que uma conquista. Foi a coroação de uma era mágica. O Santos de Pelé não só encantou o Brasil, mas impôs respeito no mundo inteiro. Se você curtiu relembrar esse momento glorioso, deixa seu like aqui no vídeo.
Comenta aí qual foi o maior time da história do futebol brasileiro. E se você acha que alguém vai repetir o que o Santos fez naquela década? E claro, se inscreve no canal para mais histórias incríveis do nosso futebol.